Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Gente, que alegria poder estar aqui, nessa noite, poder, junto com vocês, glorificar o nome do Senhor Jesus, dizer que a gente fica feliz de poder estar aqui e, ao mesmo tempo, deixar aqui para o casal pastoral as nossas condolências, A gente sabe que não é fácil, para nós também esse ano começou com perca e tem muita pessoa que da perca não consegue aprender, Mas o nosso pastor Enéas, nossa pastora Fernanda, está sendo aqui um chá de vida, no exemplo de que na perda também Jesus é glorificado, Não são palavras fáceis de se dizer, não são palavras fáceis de se ouvir, mas é uma realidade, que para nós se torna dura, mas Deus está sendo glorificado e esse é o bem maior. Deus seja louvado por isso, Nesse momento tão difícil, a gente poder estar aqui. Eu sei que o pastor e a pastora e a igreja não nos conhecia, Hoje é a primeira vez. O pastor Tiago nos mandou uma mensagem, falou: profeta, você consegue vir? Eu falei: eu vou, varão. Aí nosso obreiro João, nosso obreiro Elis falou: a gente pode ir com você? Eu falei: vamos atravessar a Macedônia, profeta. O ônibus é trem e nós vamos chegar lá, Zona Leste. Eles falaram: a gente vai conseguindo chegar e louvado seja Deus por isso, viu? Vira para alguém que está do seu lado e diga assim: Deus permanece no controle absoluto. Aleluia. O profeta é Anderson Malta. Anderson Malta. Deus continue abençoando o Anderson. Bênção, profeta. Meu Deus, a Rebeca também, que a Rebeca. Eu não sei o que fica mais difícil, Se é Rebeca e Anderson. É uma bênção, Deus continue abençoando os irmãos, os músicos, viu? Deus abençoe vocês, os profetas aí é top. Deus abençoe, Ministério Avivar. E eu estou feliz, irmãos. Isso aqui é a alegria de poder estar com vocês. Eu quero só dividir aqui uma palavra com vocês. Eu prometo que eu não vou me delongar, tá bom? Eu gostaria de pedir para você, em nome de Jesus, abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 26. Mateus, capítulo de número 26. Quero deixar para vocês também a saudação do meu pastor Júlio Silva. Nós congregamos na Madureira ali do Jardim Vista Alegre, na região norte da nossa capital. Hoje era para nós estarmos na sede. O Tiago me mandou uma mensagem. Eu falei: profeta, e aí? Ele falou: varão, é rodízio do seu carro, é rodízio do meu carro, é rodízio do carro do tesoureiro. E aí eu vou pegar a montana da empresa, só cabe eu e ele, você fica. Porque ele vai para a tesouraria e eu tenho que levar ele, não vai dar para você ir hoje. Eu falei: amém, profeta. Então eu já sei onde Deus me quer hoje. Deus me quer em Guaianazes. Pode fechar, profeta, já fiquei livre. E aí a gente veio para dar glória. Encontrei com ele antes de vir para cá, que a gente corta o cabelo no mesmo salão ali, de um irmão nosso, de uma co-irmã, uma igreja co-irmã. Eu falei: profeta, você me dispensou. E o pessoal da Zona Leste me chamou. Ele falou: vai na benção, meu filho. Vai soprado pelo Espírito, deixa Deus te usar. E eu vim aqui na força do Espírito, irmão, entregar uma palavra de Deus para o seu coração, tá bom? Você encontrou aí Mateus, capítulo de número 26? Amém? Versículo de número 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além. 37. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, a saber, Tiago e João,
começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai e vigiai comigo. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, nós estamos aqui diante de um texto muito conhecido da igreja, né? Haja vista que o destaque que se dá aqui é a pessoa bendita de Jesus Cristo. E, na verdade, quando nós falamos de destaque em questão da Bíblia, nós entendemos que seja por Antigo, seja por Novo Testamento, toda a performance que se existe em visão panorâmica, né, e biográfica da Bíblia está inserida em Jesus, gira em torno de Jesus, para a glória de Jesus, revelando o Pai, né? Então, quando nós falamos das Escrituras Sagradas e falamos do teor dela, ou da sua palavra-chave, ou da sua essência, é impossível olhar e não pontuar Cristo sendo acentuado em toda a contextualização bíblica, né? Então, destaque, pivô, motriz, sempre será a pessoa bendita de Jesus. Haja vista que ele é o encabeçar de toda a criação, ele é a coroa de toda a criação. Todas as coisas que existem só pôde trazer a existência por causa da pessoa bendita de Jesus. Então, tudo que existe, tudo que é, tudo que se desenvolve, tudo que nasce, tudo que cresce, tudo que tem sua terminologia, só é possível por causa da pessoa bendita de Jesus, né? João capítulo 1, versículo 3 diz que todas as coisas foram criadas por ele, e se não fosse por ele, o que existe nunca passaria a existir. Paulo, quando pontua uma observação 100% cristocêntrica, e já vista que Paulo, ele nunca perfilou nenhum outro tipo de biografia, ele não perfilou nenhum tipo outro de mensagem. Toda mensagem que Paulo pregou, tudo que ele orientou, o que ele focou, a objetividade de tudo que ele pregava, sempre foi alinhar o pensamento direcionado à pessoa bendita de Jesus. Paulo não tinha outra coisa para discursar, outra coisa para mencionar, senão a pessoa bendita de Jesus. E quando ele escreve aos irmãos, aos Colossenses, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 16, ele diz que todas as coisas foram criadas a partir dele. Seja visíveis, sejam invisíveis, seja o que está nos céus, seja o que está na terra, seja tronos, sejam principados, sejam dominações, tudo foi constituído a partir de Jesus Cristo. Ele é desde o princípio e nele estão asseguradas todas as coisas. Então tudo se inicia, gente, em Jesus. Ele é o epicentro que sustenta toda a criação e ele é aquele que tem a palavra cabal, a palavra final. Consola a alma de alguém, diga assim: quem tem a última palavra. Não diga com vontade para ele, diga: quem tem a última palavra ao seu respeito é Jesus de Nazaré. Se ele acreditar pelo menos um glória, ele vai entregar para Jesus aqui essa noite. Então, Jesus, ele é o epicentro. Então, o que Mateus ele começa a admoestar, a observar, né? A pontuar para nós, aqui no capítulo de número 26, discorrer do versículo de número 36, é o iniciar, né, da terceira fase ministerial da vida de Jesus Cristo, que encabeça a jornada que para nós se torna um final, mas que para Cristo é o grande começo. Haja vista que quando a gente menciona um pouco da veracidade da história de Jesus Cristo, você vai perceber que a gente consegue distinguir a sua divisão em 3 fases mínimas. Quantas fases? Quantas fases?
quando você observa e pontua, você vai perceber que a primeira fase, que de forma muito significativa, que a gente vem por pontuação e observação, se registra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 1. Já vista que a história ali se divide em duas fases, a fase em que Deus fala com Zacarias, né? Traz um romper de silêncio, anuncia João. De imediato também, 6 meses depois, ele visita as terras de Nazaré, e é onde a Bíblia começa a aplicar, através da visão que Lucas traz, e vai nos admoestar, a observação que se pontua a respeito de Jesus Cristo. E ele vai mencionar que a irmã Maria vai ser contemplada por uma mensagem de Deus. O anjo Gabriel, que é o mesmo anjo que fala com Daniel, é o mesmo anjo que fala com Zacarias, vai descer lá nas terras de Nazaré. Vai descer nas terras? Vai descer lá em Nazaré, gente. E ele tem uma mensagem. Nazaré é um lugar ermo, desolado, um lugar árido, um lugar difícil, um lugar que não tem muito recurso, um lugar que você planta e parece que você não vai ter o momento da cega ou o momento da colheita. Parece que você vai plantar e você não vai colher, parece que vai plantar e não vai frutificar, não vai florescer. A aparência de Nazaré não é uma aparência que te chama a atenção, que te atrai, não é um ambiente que vai te causar um desejo, um sonho, um prazer, uma vontade, um interesse para bater uma selfie, para poder passear, para fazer um retiro espiritual, para viver um momento que muitos gostam de dizer que é a vibe do ponto de paz. Olhar para Nazaré é sentir desconforto. Olhar para Nazaré é sentir frustração. Olhar para Nazaré é não ver desenvolvimento nenhum, nenhuma evolução, nenhuma atração sequer. Já vista que Isaías, quando prega 600 anos antes, ele vai dizer que a terra é tão erma que ele vai dizer: quem vai se interessar por uma mensagem que possa ser agora desenvolvida por Nazaré? Quem vai querer dar ouvido? Quem vai dar crédito a essa mensagem? Quem vai dar crédito a essa pregação? Porque de uma terra seca, sem parecer, sem formosura, em outras palavras, Isaías está pregando, a terra é feia, indefinida, inóspita, inabitável, não dá para comungar nada ali, não chama atenção, não tem um atrativo, não causa uma emoção, não empolga, o lugar é ruim, não sai nada, não brota, não cresce, não desenvolve, não evolui. Mas foi lá em Nazaré que Deus decidiu mandar um curso de mensagem que não mudou só os dias de Nazaré, mas mudou o percurso da história do mundo. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque Deus não teme a seca. Deus não teme a ambientes áridos e desolados. Deus não teme a ambientes feios. Deus não teme a ambientes com necessidades. Deus não teme a ambientes ermo. Uma palavra que Ele liberar, o que é ermo vira manancial de água, gente. O que é desértico, uma palavra que Ele liberar, Ele abre um caminho, pastor Enéas. Deus com uma palavra pode mudar todo o diagnóstico. Deus muda o roteiro. Deus muda o quadro. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Ele transforma, Ele liberta, Ele gera, Ele prospera, Ele desenvolve, Ele evolui, e o nome dEle é glorificado. Então a primeira fase, eu queria que você entendesse isso aqui. Se eu não conseguir sair da primeira e não chegar no Getsemane, não tem problema, mas eu preciso que você entenda isso aqui. Eu preciso que você desenvolva esse pensamento comigo. Porque você poderia observar comigo Jerusalém. Sim ou não? Sim ou não, gente? Fica comigo aqui. Eu não vou demorar muito não. Fica aqui comigo. Jerusalém. Eu estou falando de uma cidade murada. Uma porta formosa. Eu estou falando de um lugar de destaque. Um templo bélico. Um desenvolvimento a mais. Eu estou falando de um lugar que, por obrigação, 3 vezes no ano, ele não comporta as multidões que fluem para poder glorificar a Deus. Nós temos também Cafarnaum.
santuário, pastor Tiago, se exporta, importa, pastor Enéas. É um lugar que está na boca do povo. Todo mundo quer estar, todo mundo quer conhecer, todo mundo quer petiscar. É Cafarnaum. Aí Deus olha para Nazaré para desenvolver um projeto onde ninguém vê condições. Guilherme, não entendi, vou te explicar. Eu preciso que você entenda isso aqui. Eu preciso que você entenda uma conversa, porque essa mensagem aqui é um diálogo. Eu preciso que você pense nisso. Imagine Isaías capítulo de número 6. Quem lembra de Isaías capítulo de número 6, diga glória a Deus. Vou só fazer um feedback para você entender. No ano em que morreu Reusias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Serafins estava sobre o alto da sua cabeça. 3 pares de asa, ou antes, totalizando 6. 2 voam, 2 cobrem os pés, 2 cobrem o rosto. E eles estão dizendo o quê? É o Senhor, toda a terra está cheia da sua. No que Isaías vai contemplando, ele vai denunciando. E ele vai dizendo, meus olhos estão vendo o rei, eu vou morrer. E aí, ele começa a denunciar suas falhas. Ali é a revelação do Pai, a revelação do Filho e a revelação do Espírito. Pai, Filho e Espírito estão revelados na visão que Isaías está tendo. Eu não vou nem manifestar para vocês a revelação de Pai, Filho e Espírito Santo. Eu vou revelar o diálogo que Deus faz com ele, mas sendo um grito de projeção futura que já existe antes da fundação do mundo. Tu lembra? Ele é o cordeiro a ser entregue antes da fundação do mundo. Então o diálogo que está acontecendo são sobre 2 responsabilidades. O diálogo que é antes do mundo ser mundo, antes da fundação ser criada, antes de existir o Bereshit, o Bará, Elohim, Shamarém, Etz-Haret. No princípio criou Deus os céus e a terra. Antes de tudo isso ser constituído, já existiu um grito de Deus em um diálogo com o Filho, antes do Bará, que é Deus criando do nada para formar tudo. Ô Guilherme, o que é isso? É Deus se contraindo. Na sua contração existe um vácuo que é mais rápido do que a velocidade da própria luz, e nesse vácuo ele chama de eternidade, e do vácuo chamado eternidade ele constitui o firmamento. Antes de tudo isso já existe um diálogo que Isaías não faz entender. E qual é? A quem enviarei? O antes, quem vai por nós? Baixista, isso aqui é muito forte, muito profundo. Por que eu estou falando para você? Eu vou para Isaías, pastora Fernanda, porque existe culto, existe cântico ininterrupto, não para. Aonde não precisa de luz, aonde não precisa de noite, aonde o Pai é a luz que ilumina, e o Filho está lá, tronado, uma adoração sacra, genuína, santa, pura, sem mancha, sem pecado, sem altivez, sem antropocentrismo, sem o homem como centro, para que Deus pegou a visão, amém? Ô pastor Inés, eu estou falando daquilo que é puro. E aí, pastor Tiago, Deus olha para Jesus e fala, e aí? No amor, vamos conversar? Vamos. Eu quero que você desça lá, porque eu quero que você resgata, eu quero que você salve, eu quero que você console, eu quero que você considere, eu quero que você entenda, eu quero que você abrace, eu quero que você resgate a essência daquilo que eu criei. Mas você precisa entender isso aqui.
E isso é forte. Porque Deus, quando olha para ele, fala: deixa eu te adiantar. Você vai descer. Você vai passar 30 anos de silêncio. Não tem cântico de anjos. Não tem adoração genuína. Não tem minha voz. Agora eu preciso te explicar. Porque, batera, isso aqui é forte. Pastor Ené, isso aqui é terrível. Porque quando a gente pensa, Tiago, a gente pensa como homem. Só que você precisa desenvolver as duas naturezas aqui em pensamento. Celestial e humana. Plataforma humana, 30 anos. Plataforma celestial, em visão de Deus e em sua velocidade, um dia é como? Então, um ano que compreende 365 dias, para Deus, é 365 mil. 10 anos dá 3.650.000. Obrigado, querido. 30 anos, você vai ter quase 1 bilhão,3. São quase 15 milênios. Para mais. Para você entender do que Jesus precisa viver de silêncio na eternidade e silêncio na humanidade para viver um propósito. Para viver um. Vira para alguém que está do seu lado e diga assim: propósito. Se não tiver silêncio que te treine, não te faz crescer. Não, eu não vejo assim, não acredito desse jeito. Então nós vamos continuar na Bíblia. Vamos continuar na Bíblia. Você vai descer, filho, por amor. Ô pai, o que eu tenho de garantia nas suas prerrogativas? Amor. Não, sucesso, não tem nada de sucesso, tem amor. Porque para alcançar o sucesso da minha vontade, você vai ter que continuar firme no amor. Porque o amor tudo sofre, tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Amor. Lembra? 1 Coríntios 13. Não trata de forma leviana, não trata com falta de respeito. O amor se sujeita, se submete, compreende e abraça. Pegou a visão ou não pegou a visão? O pai está dizendo, a garantia do que se tem é amor. Aí João, quando escreve uma definição para tentar entender o amor de Deus, ele pega no capítulo 3, versículo 16 e diz assim: porque Deus amou o mundo de... Sabe o que é tal? A equivalência da expressão tal é: não tem palavras em vocabulário que explique. A gente vai caçar, a gente vai pesquisar acorde, coração, misérias do coração. Você vai pesquisar, vai permear muita coisa. Mas de fato, quando João está dizendo tal, dentro da vibe que ele está para nos revelar, ele está dizendo assim: não tem palavras que possa distinguir, discernir, gerar uma compreensão mais profunda. Não tem. Você não encontra. Aí o pai está olhando para o filho e está dizendo: é amor. Serve. Para mim é o ápice, pai. Eu vou descer por amor. Vou romper o silêncio por amor. Vou viver o silêncio por amor. E vou me manter firme no propósito. Ô pai, para onde o Senhor está me mandando? Para Nazaré. Um lugar ermo, seco, desolado, árido, inóspito, promíscuo, cheio de prostituição, cheio de pecado, cheio de coisas ruins. E aí você sabe o que eu acho lindo? Que nos 30 anos de silêncio que Jesus vive, sem anjo cantando, sem atuação do Espírito e sem a voz de Deus falando, ele não peca um dia sequer. Não questiona, não pergunta. E pastora Fernanda, quando ele passa 3 dias no templo, com 12 anos de idade, com QI já elevado, vivendo o silêncio, Maria, quando o encontra depois de 3 dias no templo, fala: Jesus, o que você está fazendo? Você quer matar eu e teu pai de angústia? Ele olhou para a mãe dele e disse assim: ó, importa-me, mulher, que eu cumpra os interesses do meu... Porque propósito é inegociável.
lugar é ruim, é ermo, é seco, é difícil, tem escassez, planta e não colhe. Mas eu vou te dizer, profeta, põe para mim aqui Lucas, capítulo de número 2. Eu já vou dar uma acelerada. Cadê o profeta do... Ah, é lá no fundo. Profeta, põe para mim isso, 2:41, profeta. (42), profeta. Rapaz, deixa eu ver na minha aqui, varão. Deixa eu ver se eu estou errando aqui. Misericórdia, Jesus. Dá graça para o teu servo, Senhor. Você fala amém? Misericórdia, Jesus. Ô, profeta, é o 40, profeta. Volta 3 aí. Isso, varão. Aí. Ô, gente. O que está escrito aí? Pronto. Vamos por partes. E o menino? Uau. Ermo, seco, silêncio. Deus não fala. O Espírito não está no movimento que é para estar. Os anjos não estão cantando. Não tem um culto sacro, a terra é ruim, cheia de pecado, cheia de promiscuidade, mas a Bíblia diz que o menino... Olha para alguém que está do teu lado e diga assim, você está se comportando como vítima? Olha para cá, por causa de luta, de prova, de guerra, porque o lugar está difícil. E aí a Bíblia está dizendo que no que ele tem que viver, o lugar é ruim, mas o diagnóstico é um cresce. Tem silêncio, mas o lugar é ruim, tem silêncio, mas a Bíblia está dizendo, está crescendo. A terra é de prova, é de angústia, é de gemida, é de choro, tem lágrimas, mas está crescendo. E você sabe o que Jesus está pregando? O ambiente pode ser ruim, pode ter luta, pode ter perca. Me permita até expressar, pastor Enéas, pode ter percas que às vezes são danos que para nós são irreparáveis, mas que se tornam necessários para um crescimento dentro do propósito de Deus. Olha para alguém que está do seu lado e diga assim, isso não é para matar, isso não é para te envergonhar, mas é para te fazer crescer. Vamos por parte. Aleluia. Vamos por parte. E o menino, esse segundo aspecto, no vale. O vale é para te fazer crescer. Só que não basta crescer. A Bíblia diz que ele cresce e se fortalece. Agora deixa eu tentar te explicar o que é conceito de fortalecer. Na verdade, a Bíblia diz que enquanto ele cresce, ele se fortalece, é questão da raiz. Raiz não cresce para cima, raiz cresce para baixo. A Bíblia está dizendo que ele cresce, mas cresce certo porque tem estrutura. Não basta crescer, porque se só crescer e o vento soprar, tomba. E o propósito de Deus não é te ver crescer para cair. Por isso que a Bíblia já nos ensina, quem estiver de pé, cuidar para não cair. Não é? Então vira para alguém que está do seu lado e diga, não basta crescer, tem que fortalecer a raiz. Ô, pastor Guilherme, conversa fiada não. Salmo de número 92, 12 e 13. E o justo florescerá como a palmeira, e crescerá como o cedro do Líbano, e será como árvore plantada na casa ou no templo de Deus. Vira para alguém que está do seu lado e diga, raiz profunda é crescimento saudável e iminente. Aleluia. Vira para quem está do seu lado e diga, a mensagem de Deus ecoando na tua Nazaré. Diga para ele, a mensagem de Deus ecoando na tua Nazaré. Fala para ele, cresce e se fortaleça. Se fortalecia em... Agora você precisa entender detalhe. O Espírito aí não é com E minúsculo. É E minúsculo. Sabe por que é E minúsculo? Porque é o Espírito humano. Sabe o que a Bíblia está dizendo ali? Racionalidade.
Ele não cresce na esfera do silêncio, só em emoções e sentimentos. Cresce em racionalidade. Romanos capítulo de número 12, versículo 1 e 2. E nos demais, irmãos meus, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão, pelas misericórdias do Senhor, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Não vos conformando com este mundo, mas pela renovação da vossa. Aí é forte, hein? Para que por fim podeis não só experimentar, porque o experimentar ali é compreender a boa vontade. Mas tá bom. Vamos lá. E a graça de estava. O profeta, do mesmo capítulo 52, para eu adiantar. Ó. De novo. Jesus. Agora escuta que no 40 é menino, no 52 tem nome. Porque todo vale que te faz crescer te gera identidade. Ninguém cria identidade sem passar pela aflição do vale. O propósito gera identidade. Proposta não. Proposta vem e vai. Ah, é um qualquer. Agora, propósito no vale te dá identidade. Por que no 40 chama de menino? Porque é desenvolvimento. Por que agora é Jesus? Porque tem maturidade, opinião própria, sabe o que quer, sabe quem é e sabe quem Deus é. Pegou a visão? O propósito agora está inviolável. Aí a Bíblia está dizendo: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os... Agora escuta, porque na primeira fase do propósito não tem os homens. Porque crescimento iminente de Deus para o propósito é te chamar para um reservado. Não é público. Porque eu aprendi o ditado que o que ninguém sabe, pronto, então aprenda isso. Não dá para revelar ao público aquilo que para você está oscilante. É por isso que Deus te traz para o secreto do anônimo do vale. Ele te treina em Nazaré. Ele te fortalece, te enche da graça. E depois ele torna público para todo mundo dizer: meu Deus, verdadeiramente esse é o homem de Deus. 30 anos, nós vamos por parte, nós vamos chegar lá em Mateus. Profeta, põe para mim aí, capítulo 3 de Lucas mesmo. 30 anos recluso, se preparando para isso. Versículo 22. 21, perdão. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também um menino, criança, não, Jesus, né? Identidade. Ele é batizado e ele faz o quê? Ora. Ele faz o quê, gente? Poxa, viveu 30 anos de silêncio. Continua orando. 30 anos no lugar ermo. E quando ele sai para o encontro nas águas do Jordão para viver o primeiro culto em plataforma de revelação, porque ele já vivia culto, mas é só para você entender, um preparo. Ele continua orando. Aí eu te pergunto: que fé, que amor, que força, que objetividade, que firmeza é essa que 30 anos de silêncio não compromete? E quando fala do seu início, diz que ele cresce, mas cresce orando. Quando chega na estatura varonil, continua orando. E na estatura varonil ou na estatura adulta, tem silêncio ainda. Mas quem conhece o propósito e sabe quem é a nascente, não para por nada. Orando ele, o céu
Agora aguenta, porque aqui não é céus. Tá bom? Ele vai na fonte. Ele vai direto em quem ele conhece. Porque se fosse céus, tem que pegar o atmosférico, o galáctico para chegar no trono. Os 30 valeu tanta pena no silêncio que ele sabe aonde tem que tocar. Ele não vai intermediar, ele vai direto. Ele sabe a quem falar, a quem adorar, a quem clamar e a quem pedir. Ele não perde tempo. Batizou, cumpriu? Cumpriu. Porque quando João fala com ele, fala, não, vamos inverter. Ele fala, inverter nada. Eu estou aqui cumprindo o propósito do Pai. Eu não vivi 30 anos de silêncio, João, para você tentar corromper o pacto. Eu não vivi 30 anos de silêncio para você comprometer a infraestrutura. Faz o que o Pai mandou. Porque a hora que você cumpriu o que o Pai quer, eu vou orar e o Pai vai se manifestar. Ele ora e o céu abre. Porque não é céus. Porque é direto do trono. E quando eu alcanço o trono, o que é atmosférico e galáctico, tem que reverenciar o Criador de todas as coisas, o soberano, o Deus eterno e trino. Vira para alguém que está do seu lado e diga assim: Nazaré está te treinando para na hora que você romper, você não enxergar as tuas necessidades, você enxergar o trono que está sobre as suas necessidades. Por quê, Guilherme? Porque céu atmosférico ou céu alto é falar das coisas que a gente vive, é falar das coisas corruptíveis, é falar das coisas que vão falir com o passar do tempo, falar das coisas que vão se deteriorando, é falar de cronos, é falar que a gente cresce, envelhece e morre. Quando a gente está falando de céus, a gente fala do galáctico, a gente está falando de plataforma espiritual, nós estamos falando de ação demoníaca, nós estamos falando de ação diabólica, nós estamos falando de principados e de potestades e de hostes da maldade, mas que a gente também não precisa temer, porque a nossa oração, a gente precisa entender que ela não pode reivindicar primeiro no atmosférico e no galáctico. A nossa oração é uma aliança de intimidade para a gente chegar com confiança no trono da graça. E quando a gente chega com confiança no trono da graça, a gente entende que Deus é dominador sobre o nosso tempo, é dominador sobre os demônios e o inferno, e a glória pertence a Ele. Quem entende isso, levanta a mão e diga glória. Ele vai no trono. O trono não se aguenta. E quando diz que céu abre é um diálogo, Espírito Santo, é agora, hein? Tu foi só esporadicamente. Agora ele está reivindicando a tua presença para permanência. Desce lá. E ele vem. Ô, gente, aqui é outra conversa, porque a Bíblia mexe comigo, eu fico perturbado, pastor Enéas. Ainda não antes, eu fico doidinho. Fico doido. É que não tem como nem ficar, profeta. Porque você vai no Novo Testamento, o Espírito se diminui a intensidade de uma pomba. Uma pomba eu mato ela com a mão. Eu não preciso de estilingue de pedra. Se eu pegar ela com a mão, quebra o pescoço. Sim ou não? De tão frágil que ela é numa mão humana. O Espírito se diminui a um símbolo, porque não é só diminuir a um símbolo. João está vendo essa performance. Não é que ele narra porque é da cabeça dele, ele está vendo o Espírito se diminuindo, a humildade de uma pomba. Algo frágil, volátil e que o homem pode matar. Mas por que, Guilherme, que ele se torna em uma expressão tão insignificante aos olhos humanos? Para você entender que na fragilidade o Espírito tem que ter cuidado, zelo. Porque de fato ele é frágil. Lembra que Paulo pregou? Não extingais o Espírito, pregando para Tessalônica. Sabe o que é isso? Não entristeçais. Ele está dizendo, ele é sensível. E a sensibilidade aqui não é fraqueza não. Porque ele pode matar. Ele é Deus. O que eu estou dizendo é de humildade. Desde os tempos antigos, Deus se diminui a um padrão de uma nuvem para conversar com Moisés no alto do monte. Depois Deus fala para ele assim, cria uma tenda no meio da congregação e daqui eu desço lá. Eu vou diminuir mais ainda a intensidade do que eu sou no monte para caber dentro de uma tenda pequena, 4x4, para conversar com você e falar com o povo.
Aí vai para o Novo Testamento. Aí Deus fala, Espírito, chegou a hora. Você tem que ungir o filho. Tem que romper o silêncio daquele jeito. Desce lá. Oh, glória. Oh, Deus, e eu vou como? Do tamanho de uma pomba. Por quê? Porque se você descer do tamanho da grandeza do céu, a terra não aguenta. Se você descer do tamanho da grandeza, João tomba e morre. E não é momento dele morrer. É momento dele ver e testemunhar. Diminui a intensidade. Ele desce. E aí o céu abriu, 22 profetas. E o Espírito Santo, ó, Espírito com E maiúsculo, desceu sobre. Eita. Vale não é para matar, deserto não é para matar, é para o propósito se fortalecer e o Espírito se manifestar sobre você. Aleluia. E ouviu-se uma voz do... Não é céus, é céu. Singularidade, não pluralidade. Por que não é plural? Está vindo direto do trono. Vira para alguém que está do seu lado e diga, hoje é quarta-feira. E Deus te trouxe para ecoar uma palavra direto do trono. Agora olha para cá, porque eu preciso profetizar isso para você. O que sai do trono, ninguém barreira, ninguém estagna, ninguém paralisa, ninguém defaledo, takamassa. Amebebori fazutria. Dura gata bebeze milo propa camivo botiri o raça vavote de kemine pama nazova na lebi o plepa que ni o canazagi o trofa favopriba pa prepape citra cavanuda da gadera sanavo entrepresa gefopa sabe propriatia trama o é que vivo skemina mutafaruta plevia serogata reveverova na massa. Desce uma unção de autoridade sobre mim para profetizar sobre esta igreja. Deus liberou do trono uma palavra e eu quero ver qual é o demônio que vai ficar de pé. Eu quero ver qual é a porta do inferno que vai resistir. Eu quero ver qual é o homem que vai contra-atacar e eu quero ver qual é o mal que vai prevalecer. Deus está dizendo, eu liberei a palavra do trono. Aqui põe uma vírgula na primeira fase. Vai dar início à segunda fase. Mas já são 10 horas. Nem dá para mim falar da segunda. Nem dá para chegar no Getsemane, que é a terceira para a conclusão. Então eu vou ficar na primeira. Eu venho, viu? Deixa eu já olhar aqui então. O Anderson também vem. Quem falou foi quem manda. É o céu, né? É o céu que tá falando. Então fala, céu. Profeta. Não, eu tenho que começar uma campanha quarta que vem, mas para a glória de Deus e para a sorte dos irmãos é eu e um outro companheiro. Então ele abre quarta que vem para me vir para cá.
bom? E eu só vou concluir te dizendo uma coisa: Nazaré não te define. Tá bom? Nazaré não pode te definir. O que te define é propósito de Deus. E o propósito de Deus não depende de Nazaré. Ponha isso no teu coração. Quando você chegar em casa, você que tiver rede social, você coloca lá hashtag Nazaré não me define. Tá? Vai ser a frase dessas 2 quartas-feiras. Nazaré não me define. Vou te explicar. Nazaré é seca, infértil e não cresce nada. Só que Jesus está lá e no lugar que é seco, improdutível, ele cresce. Porque Nazaré não pode ditar quem Cristo é. Ele não depende de Nazaré, ele depende do propósito. E o propósito não foi estabelecido nela, o propósito veio de Deus. Agora escute isso aqui. O problema nosso é pegar o que é de Deus e trazer, diminuir a intensidade da nossa humanidade. A gente vai se perder. Porque o que Deus faz não depende da força do meu braço. Não que isso te dá legalidade para pecar, para errar, para desviar, para falar. Não, estou falando disso. Estou falando que Deus não depende da força do teu braço para ser Deus e para fazer. Deus não depende da tua inteligência. E eu vou ser bem mais específico, tá? Bem mais transparente. Deus não precisa do seu dízimo para fazer absolutamente nada. Ah, então estou livre, pastor, não vou ser dizimista. Não, você vai andar com o demônio, que é o devorador. Eu estou falando que Deus não depende do seu dízimo para ser quem Ele é. Agora, você necessita de ser grato para repreender o mal que devora as suas finanças. Seja inteligente. Então eu vou te ensinar uma coisa. Nazaré não te define. Mas é o ambiente que Deus te plantou para te fazer crescer. Então troca a murmuração por adoração. Viu? Troca a tua reclamação por glória. Troca as suas indagações por aleluia. E quando chegar no culto, chega para botar para rochar. E para valer. Tá? Ô Guilherme, mas você não sabe como eu chegou. Meu irmão, seu pastor e sua pastora já deu testemunho aqui. Eu acho que diante do quadro que eles estão vivendo, para estar aqui tem que estar muito focado no propósito, tem que ser muito fiel a Deus para poder chegar do jeito que chegou. Eu consegui ver o casal de pastor sorrir, me cumprimentar muito bem, saber me receber, mesmo no dia do luto. Eu estou te dizendo que eles enterraram ontem, estão dando glória hoje, estão firmados no propósito. Sabe por quê? Porque Nazaré não definiu eles. Ô Guilherme, tá puxando sardinha? Não, tô falando de uma realidade que de repente você não tá vivendo a intensidade que eles estão vivendo, mas eles estão mostrando para nós aqui hoje que mesmo no dia do luto, Deus é digno de ser glorificado. Fala para alguém que está do seu lado, é uma vírgula. Fala para ele assim: nós saímos de Nazaré. Nós estamos na fase do céu aberto, do Espírito revelado e da voz de Deus falando. Eu sinto Deus dentro dessa casa. Oh, aleluia.